Então, vamos para mais uma parte da nossa parte de medições, né? A gente já viu a parte de tolerância, de ajuste, de qualidade, então agora a gente está na parte de medições, onde nós vimos os calibradores, tá? Hoje nós vamos ver os verificadores, tá? Então, deixa eu dividir aqui a tela com vocês. Pegar aqui. Então, na aula de hoje, né? Então, nós vamos ver os verificadores. Tá? O que são os verificadores? Também são elementos de medição e de medição indireta, né? São de rápido manuseio, né? Assim como os verificadores. Tá? Então, não são como os de medição direta. Medição indireta também, então, tem a vantagem que é um, uma atividade que é feita rapidamente. Tá? Então, os verificadores que nós vamos ver são as regras de controle, os quadros de precisão, os gabaritos, os cantilhão e as fieiras. Tá? Então, o primeiro deles, que é a regra de controle, né? São instrumentos que são para verificação de superfícies planas. Essas regras de controle geralmente são construídas em aço, né? Ou ferro fundido, ou em granito. Tá? Elas apresentam diversas formas e tamanhos, né, para cada tipo de utilização. Então, vai ter uma forma, um tamanho adequado e específico para serem utilizados. Então, nós temos as regras de fios retificados, tá? E a gente também tem as regras de faces lapidadas, retificadas ou rasqueteadas, tá? Só para quem não está acostumado com o termo rasqueteado, né? Até é um termo mais castelhano, né? Porque tem um instrumento chamado rasqueta, que é parecido com uma espátula, mas tem de vários formatos, tá? A rasqueta, né? E rasquetear é mais ou menos como quando a gente passa a espátula na superfície. Tá? Então, rasquetear é mais ou menos isso. Então, as regras de fio retificados, né, o biselado, tá? Biselado é aquele formato de faca, né, reto de um lado, chanfrado do outro. Essa régua de fio retificado ela é construída em aço carbono, tá, em forma de faca. Ela é temperada e retificada com fio ligeiramente arredondado. Tá? Ela é utilizada na verificação de superfícies planas. Então aqui a gente tem o formato de uma régua biselada. Tá? Então, estão notando ali aquele formato de faca da parte que vai se fazer a verificação. Então, ela é usada para verificar a planicidade de uma superfície. A gente coloca essa régua com fio retificado em contato suave sobre essa superfície e a gente vai verificar se é uma passagem de luz. Tá? E aí, então, a gente vai repetir essa operação em diversas posições. É simplesmente uma verificação para ver a planicidade, se a superfície se está totalmente plana. Então, como a régua é retificada, né, tem o formato que ela se propõe ali, a gente vai verificar se há passagem de luz. Então, aonde houver a passagem de luz, a gente vai ver ali que então ele tem uma falha de planicidade. Então, é simplesmente um instrumento de verificação mesmo. Temos a régua triangular. Tá? Essa régua triangular tem um formato muito semelhante ao de um escalímetro. Tá? Ela é construída em aço carbono, ela tem forma de um triângulo, com canais côncavos, né, no centro, em todo o comprimento, né, em todo o comprimento de cada face temperada. Então, tem aqueles sulcos ali, naqueles canais, dá para ver na figura. Tá? Ela também é retificada e com os fios arredondados. Tá?
ela é utilizada para verificação de superfícies planas, onde não se pode utilizar a biselada. Tá? Então, é uma utilização mais restrita, né? Em lugares onde a régua biselada não consegue fazer o serviço. O próximo, então, a gente vai ter as réguas de face retificadas ou rasqueteadas. Tá? Como eu falei, o rasqueteado é aquela parte que é alisado, como se fosse alisado por não uma plana, né? Uma espátula, tá? Mas só que se chama rasqueta. Existem três tipos de régua com faces retificadas ou rasquetadas: a de superfície plana, a de superfície paralela e a triangular plana. Tá? A de superfície plana, tá? Ela é confeccionada em ferro fundido, tá? E é usada para determinar as partes altas das superfícies planas que vão ser rasqueteadas. Tá? É o caso, por exemplo, das superfícies de barramentos de torno. Tá? A de régua paralelo plana é confeccionada em granito negro, tá? É utilizada na verificação de alinhamento ou retilínea de máquinas ou dispositivos. Ela possui duas faces lapidadas. E a triangular plano, né, feita de ferro fundido, né? Ela é utilizada para verificar a planeza de duas superfícies em ângulo agudo ou o empenamento de um bloco de motor, né? Ela pode ser com ângulo de 45 ou de 60 graus. O uso da régua de controle de faces retificadas ou rasquetadas, né? Ela coloca-se então, uma substância sobre a face que entrará em contato com a superfície. No caso de peças de ferro fundido, usa-se uma camada de zarcão ou azul da Prússia. Tá? Para peças de aço, utiliza-se negro de fumo, e ao deslizar por vários sentidos, sem pressioná-la, a tinta indicará os pontos altos da superfície. Tá? Só faz deslizando a face de contato, né? E, no caso dessa tinta, é a tinta que vai demonstrar aonde que vai ter os pontos que estão com defeito. Tá? As dimensões, né? Sempre que for possível, a régua deve ser um comprimento maior que a superfície, que será verificado. As dimensões das réguas encontradas no comércio estão indicadas nos catálogos dos fabricantes. Tá? Então, de acordo com os fabricantes e verificadores, a gente verifica quais são as dimensões dessas réguas que são disponíveis. As condições de uso, né? A gente vai ter que verificar se as arestas ou as faces de controle estão em perfeitas condições antes de serem usadas. Como é que se faz a conservação desse equipamento, né? Então, não se deve pressionar nem atritar a régua de fios retificados contra a superfície para evitar qualquer danificação, né? Ou se usar esforço demais, a gente pode danificar a régua. A gente tem que também procurar evitar o choque, né? Para não haver nenhum tipo de aparecer algum tipo de moça, né? na régua. E não manter a régua de controle em contato com outros instrumentos. Tá? Não ver nenhum tipo de interação, né? Pode ser uma interação magnética, elétrica, para não vir também a causar dano. Após o uso, né? Então, não precisa se dizer, que é sempre bom, né? Lembrar isso, que depois de se usar, limpar, lubrificar adequadamente, tá? Principalmente as de aço de ferro fundido, né? Para que não haja nenhum ponto de corrosão, né? Para a gente dar uma durabilidade maior para o nosso equipamento, né? Para que a régua dure mais tempo. Tá? A régua de granito dispensa a lubrificação. Né?
Isso aqui também é importante, né? Os estojos das réguas, né? Vão preservar os estojos para que possam ser guardados dentro do seu estojo, né? Num lugar adequado, tá? Um lugar que tenha controle de umidade, controle de temperatura, né? É sempre bom, né? Porque ajuda na preservação, não aparecimento de pontos de corrosão. No caso de oxidação, né, desses pontos de corrosão, na superfície da régua, ferro fundido, né, a gente procura limpar então com pedra pómez, né, e nunca usar uma lixa, porque a lixa vai trazer uma diferença dimensional. Depois das réguas, né, a gente tem os espados de precisão. Tá? O que é um espado de precisão? Ele é um instrumento em forma de ângulo reto, tá? Muito semelhante com aqueles esquadros, né, de carpintaria, ou de mesmo para traço mecânico, tá? Só que ele também, esse instrumento que é de ângulo reto, ele é construído de aço ou de granito, né? E esse é um esquadro que é feito só para verificação, né, do ângulo reto entre duas superfícies. Tá? Os esquadros são classificados quanto à forma e quanto ao tamanho. Tá? Então, ali ele está verificando se a peça, né, ele colocou a peça numa mesa de desempenho, tá? E faz a verificação, tá, das laterais da peça, usando o esquadro de precisão. Tá? Então, as formas, então, a gente tem o esquadro simples, né, o plano, de uma só peça, ele é feito numa única peça. Tá? Então, a gente tem ali as bordas de verificação, borda interna e borda externa. É bem simples. Né? Depois a gente tem o esquadro de base com lâmina lisa. Tá? Esse também pode ser utilizado para traçar. Mas aí a gente faz uma recomendação. É, instrumento de verificação, instrumento de verificação, instrumento de traço, instrumento de traço. A não ser que seja seja de uma oficina, de uma indústria muito pequena, então não tem como investir na diferenciação dos instrumentos, tudo bem. Tá? Mas, sempre que possível, usar a ferramenta de traço para traço, usar a ferramenta de verificação para verificação. Tá? Evitar essa duplicidade de funções para as ferramentas. Tá? Bom, até porque se não usar o esquadro de verificação para traço, né, na hora do traço pode haver uma danificação da borda de verificação. Tá? Então, por isso que eu vou dizer para vocês. Se é de medir, é de medir, se é de traçar, é de traçar. Tá? Não vamos misturar as coisas. Depois a gente tem o esquadro com lâmina biselada, que ele é utilizado para obter melhor visualização em virtude da pequena superfície de contato. Tá? Então, ali tem as bordas biseladas, né? Que nem a da régua, tá? Esse formato de faca. Bom, os tamanhos. Os tamanhos são dados pelos comprimentos da lâmina da base, P1 e P2. Tá? Então, um exemplo do esquadro 150 por 100, que é o da figura anterior. Né? Então, 150 ali, comprimento maior, 100 milímetros, comprimento menor. Tá? Aí, então, a gente tem, de acordo com as normas da Associação Brasileira, os tipos de esquadros disponíveis. Então, para fazer verificação, o 50 por 40, 75 por 100 e por 50, 100 por 70, 150 por 100, o 200 por 130, 250 por 165, tá? 300 por 200, 500 por 330, 750 por 500, 1000 por 660 e 1500 por 1000. Tá? São normatizados esses, essas medidas. Como fazer a conservação dos nossos esquadros, então?
manter os esquadros livres de batidas, né? Então, por isso que eu disse, se é de traço, se é de medida, tá? Porque pode acontecer na hora de traçar, né? Tu bater, ou até mesmo passar o riscador na borda do esquadro e vir a fazer uma, uma amostra, tirar um pedaço, não digo tirar um pedaço, mas fazer um dente no teu esquadro, né? Conservá-los sem rebarbas e limpos, lubrificá-los, né? E guardá-los no lugar onde não haja atrito com outras ferramentas. Tá? Novamente, se usar o que é feito com granito, não há necessidade de lubrificação. Tá? E assim, a mesma coisa, se tiver o estojo, você veio quando comprou algum estojo, guarda o estojinho, bota no estojinho, lugar adequado, livre de umidade, né? Se tiver controle de temperatura, melhor ainda, para preservar o equipamento. Outro tipo de verificador é o cilindro padrão, né, e a coluna padrão. Então, o que é o cilindro padrão? É um esquadro de forma cilíndrica, fabricado de aço carbono, temperado e retificado. Tá? A gente vai usar o cilindro para verificação de superfícies em ângulo de 90 graus, quando a face de referência é suficientemente ampla para oferecer um bom apoio. O cilindro padrão tem sua base rigorosamente perpendicular a qualquer geratriz de sua superfície cilíndrica. Também a coluna padrão possui as duas bases rigorosamente perpendiculares a qualquer dos 4 planos estreitos trabalhados nas suas arestas longitudinais, cuidadosamente retificados. Tá? Então, aqui a gente vai ter as figuras que vão nos indicar o modo de se fazer a verificação. Tá? Aqui tem a figura, o cilindro padrão e a coluna padrão. Tá? Então, ali, ó, a gente tem a peça, tá? Ali a gente tem um tampo de mesa de desempenho, tá? A mesa de desempenho também é uma peça que é retificada, né? Que também a gente tem que ter cuidado para preservar ela. Então, a gente colocou a peça em cima da mesa de desempenho e se faz a montagem do verificador, simplesmente encostando na peça, depois se faz deslizar ali suavemente pela peça para verificar a superfície da peça. Desculpa. Outro tipo de verificador são os gabaritos. Tá? São os gabaritos de verificação. Então, em determinados trabalhos em série, né, a necessidade de se lidar com perfis complexos, com furações, suportes, montagens. Tá? Então, nesse caso, utiliza-se gabaritos para verificação e controle ou para facilitar certas operações. Então, os gabaritos são instrumentos relativamente simples, são confeccionados em aço carbono, podendo ser fabricados pelo próprio mecânico. Suas formas, tipos e tamanhos variam de acordo com o trabalho a ser realizado. Tá? Então, o gabarito ele aí pode ser fabricado, né, pelo setor de, de usinagem da própria empresa, né, onde você vai usar uma peça, fazer uma peça com a maior precisão possível, né? Até pode-se usar, nesse caso, as qualidades IT0, IT01 ou IT1, são aquelas qualidades primeiras ali, que a norma de tolerância nos apresenta, tá? Pra, porque eles vão se adaptar com a peça que a gente está produzindo, eles vão ter exatamente o formato da peça que está sendo produzida, né? Para a gente saber se a peça que está saindo em série, na fabricação em série, ela tem que estar sendo cuidada um determinado número de peças que se faz, a gente tem que estar sempre fazendo a verificação para acompanhar o desgaste da ferramenta, né? Principalmente quando é uma peça usinada, né? Então, se já está na hora da gente trocar pastilhas, se já está na hora de fazer uma
um ajuste melhor da máquina para compensar esse desgaste, né? Para que a peça não fique muito fora daquilo que ela se propõe a ser produzido, tá? Aqui tem uma peça ali com um determinado perfil bastante complexo, né? Então, pode-se ter, né, um gabarito para cada uma parte do perfil para se fazer a verificação. Verifica-se simplesmente só, né, aproximando os gabaritos, né, com a peça para fazer a verificação se o perfil está de acordo com o que foi projetado, né? Então, pode ver que o gabarito é bem específico para cada peça que se produz, né? Então, não é uma coisa que vai se comprar, vai se lá ali nos irmãos jugular, ou vai lá em Porto Alegre, nas ferramentas gerais, e vai se comprar um gabarito. Não, o gabarito pode ser fabricado porque ele é específico, né, para cada peça cuja complexidade, né, vai ser apresentada. Os gabaritos não quer dizer que não existem gabaritos comerciais, né? Mas existem, né? Os gabaritos comerciais são encontrados em formatos padronizados, tá? Então, temos assim os verificadores de raio, de ângulo fixo para ferramentas de corte, os cantilhões para rosca métricas e o Whitworth, tá? O verificador de raio serve para verificar raios internos e externos. Em cada lâmina é estampada a medida do raio, suas dimensões variam geralmente de 1 a 15 milímetros, no caso simétrico, e de 1,32 avos de polegadas até meia polegada, para o sistema polegada. Então, a gente tem um verificador de raios, né? Então, ali temos, de um lado, uma série de verificadores, né? Do outro também, né? Então, do lado ali temos, né, os verificadores ali de 5 milímetros, né, até 7 milímetros, o outro 1 ali. Está aparecendo para vocês a tela da apresentação, gente? Só para... Não, Não, tá só o aparecendo só o senhor. senhor. Tá, então vamos... É mais um pouquinho e fechar a sala, hein? Já começou, né? Já tem um ventinho, deu, né? Hoje bateu um ventinho, já a internet não, vamos trabalhar não. Tá? Então, vamos adiante. Talvez depois, então, a gente tem o verificador de ângulos, tá? Que usa para verificar as superfícies em ângulos. Tá? Em cada lâmina vem gravado o ângulo, que varia de 1 a 45 graus. Tá? Então, também é bem rápido de ser usado, né? Também, aqui mostrando a aplicação da verificação do ângulo, né? Então, ele tem essa é uma ferramenta de usinagem ali, parece ser um bedame ali, me parece. Tá? Então, tem ali, ó, que o ângulo da ferramenta tinha que ser 7 graus, aí tu pega ali a laminazinha de 7, tu encosta, se fechar, não aparecer nenhum raio de luz ali, né? Você está vendo, então, que o ângulo da ferramenta, que era de 7, está com 7 mesmo. Tá? Depois, a gente tem os escantilhões para roscas, né, métrica e Whitworth. Tá? O nome é meio esquisitão, mas também um verificador, do tipo que nem esse de lâminas, né? Que nem o verificador de anos, a gente tem o verificador de SS. O nome é meio esquisitão, né? Pode chamar de verificador de rosca. Tá? Se não quiser usar o nome escantilhão, usa lá, verificador de rosca. Tá? Pronto. Tá? Ele serve para verificar e posicionar ferramentas para roscas em torno mecânico. Quando está o cara abrindo rosca ali no torno, né, para saber se a rosca está dentro do padrão, ele vai lá, pega o verificador e faz a comparação e medição. Tá? Então, tem aí o, o, o ângulo de 60 graus, né, e o outro com ângulo de 55 graus. Tá?
para tu verificar se a tua ferramenta tá com o ângulo correto. Tá? Tu faz ali encostando a ferramenta. Tá? O verificador de rosca, propriamente dito, então, que tu vai passar a rosca, né? Usa para verificar rosca em todos os sistemas. Essas lâminas está gravado o número de fios por polegada ou pelo passo da rosca em milímetros. Tá? Se for então, rosca da norma americana, né, vai estar lá fios por polegada. Se for rosca milimétrica, vai estar o passo da rosca. Então aqui tem para rosca métrica com ângulo 60 graus. Tá? Tem uma série de verificadores ali, né, para vários diâmetros, para vários passos de rosca. Tá? Tem também aqui, tá? Assim como tem esse aqui do métrica, também era para ter uma fotinho aqui, tá? Do Whitworth, tá? Então, também tem o do Whitworth, mesmo com o ângulo da rosca Whitworth, que é aquele da rosca americana, é uma rosca americana com um ângulo igual ao da métrica, né? Ele é polegada com o mesmo ângulo da métrica, e o Whitworth, que é com um ângulo diferente, né? Se não me engano, 55 graus, coisa assim. Verificador do ângulo de Broca serve para a verificação do ângulo de 59 graus para a medição da aresta de corte da broca. Tá? Faz um verificador de ângulo de Broca, tá? Que quando vai fazer a afiação da broca, né, tu faz a afiação e aí tu coloca no verificador para ver se está dentro do ângulo, para ver se a tua afiação ficou bem feita. Verificador de folga. Então, o verificador de folga é confeccionado na lâmina de aço temperado. Tá? Ele é rigorosamente calibrado em diversas espessuras. As lâminas são móveis e podem ser trocadas. Tá? Elas são usadas para medir folgas nos mecanismos ou conjuntos. Tá? Então, esse aqui seria o nosso verificador de folga. Também ele fica todo em lâminas. Então, tem ali as várias espessuras. Né? Você pode verificar se tem folga ou não. Isso tu vai usar na hora de fazer uma montagem. De modo geral, os verificadores de folga se apresentam em forma de canivete, né, que é aquela que a gente vê na foto ali. Na ferramentaria, entretanto, utiliza calibradores de folga em rolo. Tá? Então, uma recomendação, mais uma vez, né, não se usa força. Tá? Então, não se deve usar força excessiva, porque isso aí pode acarretar a danificação da lâmina. Pode acontecer da lâmina dobrar, né? E isso depois prejudica as medições que você pode fazer futuramente com essa lâmina. Depois que ela dobrar, que ela vai apresentar um defeito e que não vai conseguir mais ter uma boa impressão de verificação com essa lâmina. Depois a gente tem outro verificador, que é a Fiera. Tá? É um verificador de chapas e fios. Ele destina-se à verificação das espessuras e diâmetros. Tá? Então, tem fieiras que é para verificar a bitola, por exemplo, do fio de arame que está sendo produzido. Né? Então, se usa o sistema de fieira. Então, aqui a gente tem aqui um modelo que vai ser apresentado na próxima figura, que vai ser que é de aço temperado. Ele se caracteriza por uma série de entalhes. Cada entalhe corresponde rigorosamente a uma medida de diâmetro de fio ou de espessura de chapa, conforme a fieira adotada. A verificação é feita por tentativas, procurando-se um entalhe que se ajusta ao fio ou à chapa que se quer verificar. Tá? Então, tu vai utilizar
Ali tu vai testando, né? Tu tens ali teu fio, tu testa ali, tu vai achar qual é a bitola do teu fio, ou se for um de chapa, tu vai achar a bitola da tua chapa, né? Verificado ali, tá? Que pode usar um desse aí para tu tem alguém, né? Eu tô com esse caso, alguém bagunçou meus parafusos tudo aqui, né? Eu tô com quase todos os parafusos tudo misturado. Então eu já não sei mais se o parafuso é de 3,2, se é 3,5, mas então cada vez que eu vou pegar um parafuso ali, eu tenho que estar pegando paquímetro e medindo para ver se é o parafuso que eu quero. Ou vou ter que pegar um verificador desses, que é mais fácil, né? Eu vou ali, passo no verificador e vejo qual é o diâmetro. As fieras usadas no Brasil, as fieras mais comumente usadas nos Estados Unidos e na Inglaterra. A comparação de uma medida com outra é feita por meio de tabelas apropriadas. Essa tabelas, em geral, compreende número de fieiras 6 zeros até fieira 50. Então, a gente tem uma tabela a seguir que compara as medidas americanas e inglesas, né, o número de fieiras de 10 a 30. Essa comparação é feita em milímetros. Tá? Então, tem as fieiras americanas, as inglesas e a fieira em milímetro. Tá? Esse número aqui é quando diz assim, ó, é um fio 14. Né? Tá? O que é um fio de arame 14? Né? Então, tu vai ter aqui as medidas, né? De acordo com cada norma. O fio 14 para WM, né? 2,032. Para o USG é 1,98. Para a WG é 1,63. Tá? Então, vai ter até a bitola 30, né? Qual é para cada nova. Tá? Então tem um pouquinho de diferença entre um e outro. Acho que tem mais diferença aqui a WG. Tá? Existe norma brasileira para fio estabelecido suas bitolas para medida da seção em milímetros quadrados. Tá? Isso já é uma outra avanço da norma brasileira, que não é só dar pelo diâmetro, mas dar pela seção, pela área da seção. Né? Já se usa muito isso na parte de fios de bitola em eletricidade, né? Que hoje a gente se refere à área da seção quadrada do fio. Né? Então, hoje não se diz mais um fio 10, fio 20, fio 8, né? A gente vai se referir a quantos milímetros quadrados, tá? Esses fios apresentam. Então, no Brasil, usa o sistema milimétrico para especificar fios. A tabela seguinte compara esse sistema com o AWG e com o MCM. Então, a gente tem a série métrica, tá? Dos diâmetros em milímetros e da WG. Tá? Pois. Isso tudo é feito em escala logarítmica, por causa que tudo é feito em questão de uma equação exponencial, que é da área, né? E a conservação dessas fieiras, né? É a mesma coisa que os outros, eles vão evitar choque para não haver batida, para não haver danificação do material, tá? Evitar também batidas nas faces de contato dos gabaritos, que pode danificá-los, tá? E, mesma coisa, vamos limpar, guardar, tirar o rebarba, né? Se tiver o estojinho, guarda no estojinho, em local apropriado, né? Para se evitar a, a umidade, para se evitar a temperatura, grandes variações de temperatura, né? Então, sempre num lugar adequado, né? Para que também eles não fiquem se batendo entre eles. E se não tiver estouro, né? Providenciar, então, um lugar em separado para cada uma das fieiras, tá? Tem para usar. E essa seria, então, a parte dos verificadores, né? Então, a gente aqui termina mais um
dos nossos equipamentos de medição indireta. Tá? Amanhã, então, vemos a última parte, tá? E a gente vai terminando aqui. Tá? Eu vou colocar para vocês essa parte de verificadores, não está na apostila de vocês, tá? Mas eu tenho ali e aqui é do mesmo lugar, onde, do mesmo autor, tá? Da apostila de vocês, mas eu acho que também era válido a gente fazer, olhar os verificadores, tá? Então, assim que na aula, eu vou colocar no grupo para vocês essa parte da aula, que é do mesmo autor, lá no grupo. Tá, gente? Deixa eu só anotar aqui quem chegou depois. O Robson, o Leno, tá? Eu já tinha botado, o Wagner já tinha colocado. Então, tá. Então é isso aí, gente. Então, hoje vamos